Olá, internautas Infra, bem-vindos a mais um Infra FM Talks. Hoje a gente vai ter a alegria aqui de receber dois profissionais que eu tenho profunda admiração, que eu conheço há muitos anos já. O primeiro é o Paulo Pérez. O Paulo Pérez é o presidente da InService Facilities, e o segundo é o Rodrigo Gonzalez, que é o diretor da MP-Serve Engenharia de Manutenção. Senhores, amigos, sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui para a gente bater um papo durante o dia de hoje. O que eu queria falar com vocês, na verdade, é basicamente assim: a gente já tem acompanhado aí no mercado e nas mídias, né, todo o trabalho que muitas prestadoras de serviço já têm feito. Então, assim, as empresas do cliente com o Covid já estão rodando, né, as coisas já estão acontecendo. E a gente sabe que tem muita gente, por exemplo, agora fazendo todo um trabalho para voltar ao trabalho, né? Todo mundo está querendo voltar o quanto antes. E eu queria ouvir de vocês como que vocês estão tendo essa experiência no cliente, né? O cliente está pedindo coisas diferentes, não está pedindo coisas diferentes. O que vocês estão vendo agora nesse momento e como que essas relações com os clientes elas estão se dando? Porque eu tenho a impressão, não, eu tenho certeza que cada cliente tem uma demanda diferente, cada cliente quer ser tratado também de uma maneira diferente, tem visões diferentes, tem tratamentos diferentes, e eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho aqui com o nosso público o que está acontecendo na relação de vocês com os clientes, né, e que seja também aí um orientador de melhores práticas daqui para frente, também para que todo mundo aí do mercado de serviços esteja atento ao que as coisas que estão ocorrendo, né, e o que a gente pode melhorar aí em termos de prestação de serviços. Então eu queria ouvir o Rodrigo, se você quiser começar, Rodrigo, e na sequência a gente vem com o Paulo Pérez. Rodrigo, que é focado em manutenção, e o Paulo Pérez, que é focado em limpeza e também a parte aí de facility service e alguns serviços. Bom, né, primeiro agradecer você pelo convite, ao Paulo pela companhia, representando aqui um pouco os prestadores de serviços, né. Bom, do nosso lado, acho que a palavra a priori, durante esse processo como um todo, é aprendizado, né? Eu acho que todo dia é um aprendizado, todo dia são inúmeros calls, discussões, negociações, buscas por soluções que, de uma certa forma, encontrem ali um meio termo, bom para o prestador, bom para o tomador de serviço, né? É um momento difícil para todo mundo. Não vou falar para vocês que são fáceis os dias, porque são tensos, né? A gente tem uma questão política fazendo uma pressão muito forte para com todos. A gente tem uma questão, quando a gente fala aprendizado, para com as questões das relações de trabalho, né? Ou seja, muitas perguntas, desinformação, né? Ou seja, o cliente eventualmente fazendo a pergunta no direito dele, o colaborador fazendo a pergunta no direito dele, o governo dizendo uma coisa na TV ou nas mídias, mas você não encontra a resposta sistêmica para você desdobrar aquilo, mas estão caminhando, assim, eu acho que de uma forma positiva. Eu vejo os clientes muito dispostos a discutir, né? Tenho tido experiências muito positivas no sentido de preocupação para com os nossos colaboradores, o pessoal ajudando, eventualmente com uma verbinha extra para o pessoal, para aumentar o vale-refeição, clientes trabalhando, mesmo que não 100%, e remunerando a gente dessa forma, né? Ou seja, preocupação com o bem-estar das pessoas, com a saúde principalmente, entendeu? Com a responsabilidade, né? Dos nossos colaboradores, e principalmente quando eu falo da questão da saúde, porque quando tudo começou, acho que hoje o assunto já está mais um pouco maduro, mas as pessoas que topavam ir trabalhar eram bem vistas no sentido de se aventurarem a sair de casa, né, para ir para o site, para ir para a fábrica, para ir para o escritório no qual nós prestamos serviços para o cliente. Então, resumidamente, tem sido de novo um aprendizado, não tem sido fácil, né? Mas é um momento de disrupção, né? De mudança de tudo aquilo que a gente fez até então e o que a gente vai fazer daqui para frente, desculpa. Imagina. E você, Paulo, quais têm sido as suas experiências aí no dia a dia? Ok. Bom dia, Rodrigo, Léa. Bom dia a todos os ouvintes do Infra FM Talks.
O mercado, ele tem suas diferenças, depende do segmento, né? Então, quando a gente olha para São Paulo, os escritórios, condomínios, a maioria fechou, né? Fechou, interrompeu operações aos poucos, alguns ficaram um pouco mais, mas muitos clientes também em áreas químicas, alimentícia, portuária, hospitais, esses daí eles tivemos, porque você perguntou da interação, né? Então as interações foram diferentes, né? Como tá num veleiro e o vento vindo de vários lugares, então você tem que pegar a tua frota e dividir ela e falar, olha, você pode andar nesse vento, você não. Então foram várias decisões diferentes, foi está sendo, né, um período bastante diferente. Os clientes, então, assim, o que vem acontecendo? Primeiro, como é que está essa relação? Ela está distante, né? Mínima possível. Então, aquilo que antes a gente tinha, o supervisor tem que visitar o contrato, hoje não, você não tem que visitar muito o contrato, você não tem que ir, você não pode entrar. A pergunta é por que você veio? O que você tem que fazer aqui, né? Então, transformação de treinamentos para uso de treinamento online, né? E aí nós tínhamos aqui na Inservice, uma plataforma que nós já usávamos o Google Suite como uma ferramenta, tanto na administração quanto em todas as áreas, e a gente conseguiu ir rapidamente para um home office e também, ao mesmo tempo, implantar treinamento para os funcionários. Então, hoje, todos os protocolos de uso de máscara, etc., eles têm acesso pelo celular deles, eles fazem testes para poder dizer que aprenderam e tal. Então, as interações, elas mudaram rapidamente, né? Então, aquilo que a gente queria aos pouquinhos, fazendo um planejamento estratégico para daqui a 2 anos, foi feito em um dia, né? Então, isso. A questão que eu vejo hoje, independente se o escritório está fechado, aberto, ou é uma fábrica funcionando, um porto, a preocupação com as pessoas, a preocupação com a desinfecção dos ambientes, e aí é onde entra como é que você está higienizando, como é que você está limpando, como é que você está agindo no meu ambiente, que certeza eu tenho para que aquilo que a tua equipe está treinada para fazer vai resolver, né? Então, ok, então você tem uma ISO 9000, beleza, você está fazendo você cumpre o processo, você tem um procedimento para ser realizado, ok, mas tem uma responsabilidade técnica atrás desse processo, atrás desse procedimento, e isso é um ponto que nós sempre tivemos e que o mercado não olhava, né, e que passa a olhar, né, o selo de sustentabilidade que mostra os métodos que você utiliza da ABNT. Então, são coisas que antes elas eram muito raramente olhadas e hoje passam a ser enxergadas em primeiro plano. Também eu tenho participado de alguns meetings, né, todos por conferência, com clientes, até prospects nesse momento, que ocorrem, são raros, mas ocorrem, porque acho que ninguém está disposto à troca ou à movimentação, é muito pouco esse movimento. Mas em processo em que você tinha várias áreas sendo discutidas, a limpeza às vezes ficava por último. E isso é algo que, nesse momento, ela vem para a parte de cima. Então, ok, eu preciso de um especialista em limpeza, alguém que tenha este DNA principal e que vai ter essa competência para atuar e resolver aqui na minha empresa. Então, acho que esse é um ponto que mudou, o mercado mudou, não precisa querer divulgar, né, mais, o mercado já se divulgou, já entendeu. E o que eu acho que muda um pouco mudou nesse período, já esse mindset que ficou diferenciado. Eu concordo com vocês, é interessante, vocês colocaram um ponto em comum, né, que é uma preocupação aí com as pessoas, né,
Agora a gente vê um pouco mais daquela relação B2B, uma relação pessoas-pessoas, acho que muda um pouco mais, né, essa valorização. E também acho que a gente vê aí que a terceirização, né, os parceiros nunca foram importantes em processos como esse que a gente está vivendo, né? Eu queria saber se vocês também sentem isso, que agora essa valorização ela realmente é real e se ela vai se perpetuar daqui para frente. O que você acha, Rodrigo? Acho que combinação de fatores, né? Eu acho que nós vínhamos aí de uma reforma trabalhista, né, que recentemente foi discutida no sentido de poderem os tomadores de serviço terceirizarem, inclusive, atividade fim. Então, isso é uma coisa que vai abrir um mercado muito grande. E aí você tem uma questão, como o Paulo comentou, de saúde, de segurança, de mudança de processos, né? Que isso vem, de certa forma, enobrecer a parte de serviços, né? Ou seja, de forma bem simplória aqui, mas no passado, né, quando você falava em facilities, né, eram serviços gerais, serviços gerais, isso daí é aquilo que, né, não é atividade fim, ou de certa forma que ninguém qualquer quer fazer, pessoa né, faz, e aí né? Qualquer a gente pessoa contrata faz. uma empresa aí e faz, né, e eu acho que paulatinamente a gente vem enobrecendo a parte de serviços, e como o Paulo bem falou, quando você começa a colocar a palavra processo repetidas vezes na discussão, é porque alguém percebe valor, alguém percebe risco, né, e a coisa tem que ser vista de uma outra forma. Entendeu? Ok. E assim, quanto à flexibilização, né? A gente está aí, está todo mundo ansioso para todo mundo voltar. Outra coisa que a gente tem falado, né? Eu, por exemplo, voltei para o escritório um pouco antes, porque eu também moro aqui pertinho, e quando eu cheguei estava tudo meio sujo. Falei, nossa, eu preciso preparar um ambiente até para me receber aqui, né? Da mesma maneira que a gente sabe, por exemplo, que muitos prédios ficaram vazios, as águas que estão, por exemplo, paradas, né? Nas suas caixas d'água, você precisa estar movimentando tudo isso, até porque isso também pode causar aí problemas futuros, né, com essa água que está parada dentro das caixas d'água, por exemplo, né. Então a gente vê assim algumas preocupações, né, de quando você volta para a edificação que está fechada, quais são algumas ações que a gente tem que fazer para poder voltar, né, e realmente ofertar a limpeza. A limpeza já está lá, já está sendo feita, está dentro da norma. A manutenção, quer dizer, o pessoal está vendo a manutenção também, a importância disso, de estar observando se está tudo funcionando, se as coisas estão prontas, na verdade, para receber essas pessoas que estão com muita vontade de voltar aí para o ambiente de trabalho? Vai lá, Paulo, começa você agora, por favor. Tá bom, vamos lá. Eu acho que, de novo, aquelas empresas que estão trabalhando, já estão com essa preocupação e têm tido uma presença muito forte das pessoas para poder interagir com isso. Claro que mesmo em fábricas, os escritórios estão, em geral, em home office. Tá? Então, pouca gente está indo trabalhar na empresa. Um volume muito menor. A preocupação com o retorno, claro que a gente está tendo, acho que o mercado todo está tendo essa preocupação já em deixar preparado esse ambiente, como nós vamos agir no momento que estiver reabrindo. Né? Isso varia muito de região para região. Tá? Quando a gente olha São Paulo, está mais crítico, se a gente for para Porto Alegre, pouco menos, mas todos os lugares bastante diferentes. O cliente ainda não está com essa... Ele está preocupado, mas ele também não está indo no escritório para ficar olhando como é que vai ser. Eu tenho certeza que, né, quando a gente tiver há uma semana, 10 dias de fato, ter certeza de uma reabertura, as preparações vão ter que ser muito mais fortes, né? Vão ter que ser mais... porque as equipes hoje, desses locais que estão fechados, estão reduzidas. Né? Você não tem gente lá fazendo nada. Foram reduzidas em muitos lugares, então você tem esse momento. Né? Então, que você está fazendo uma manutenção. Quando você estiver na pré-abertura, vai ter que fazer um trabalho de deixar reinauguração de um escritório, colocar a casa em ordem para receber as pessoas, né? E com novas regras que a gente não sabe quais serão ainda para isso. Mas, sem dúvida, das nossas equipes, o uso de máscaras, em respeito ao cliente, a postura, já começa a ter um pouco de... será que o funcionário... A gente tem que ter uma circulação mínima também nossa de pessoas no ambiente, então
tendência aí de mexer em horários, tá? Então, tudo isso deve acontecer para o momento aí da preparação. Okay. Olé, eu tenho tido uma experiência um pouquinho diferente. Na verdade, exceto o pouco varejo que eu tenho, que em alguns casos parou, fechou, em virtude até da questão dos shoppings, as fábricas e os clientes prediais, de uma forma geral, nós mantivemos equipes nesses sites, tá? Em escalas, né? Para que a gente mantenha esses sites vivos e a gente não incorra num detalhe, como você falou, da questão da caixa d'água, por exemplo, né? Às vezes a recuperação de um sistema, né, é muito mais complicada do que a manutenção dele. Então, todas as medidas sanitárias foram tomadas de saúde para com os colaboradores, assim como o Paulo mesmo comentou, restrição em muitos dos sites de acesso para o pessoal em geral, mas obviamente com a manutenção e muitas vezes com a limpeza também houve uma discussão estratégica e os clientes mantiveram esses sites vivos. E muitos deles, eu estou num momento interessante de discussão do retorno, de como vai ser esse retorno, e preparando algumas instalações para esse retorno. Então eu tenho instalações onde a gente está instalando acrílico nas recepções, onde a gente está comprando pedestais para o pessoal se servir de álcool em gel, ou lenços para limpeza, para higienização de mãos e equipamentos e tal, mas sem contato, então dosadores automáticos ou dosadores que estão pé. Então a gente está em fase de compra disso ou instalação, né? A gente tem clientes que estão pedindo, por exemplo, para colocarem aqueles puxadores de porta, se abrir a porta com o pé, sabe? Ou para você empurrar ou para você puxar, né? Então tem medidas que o pessoal está fazendo para esse novo momento, né? Ou seja, quando retornarmos às operações, a gente tem uma percepção de contaminação diferente do que nós tínhamos, né? Nós éramos negligentes, essa é a grande verdade, né? Ou seja, em contato, em lavar a mão, em isso, aquilo. E acho que o Covid trouxe uma reflexão para todos, né? Da forma como a gente tem que entrar em casa, né? Ou seja, por que você chega da rua, eventualmente, de um dia, foi numa obra, foi num cliente, foi aqui, foi ali, e pega teu filho no colo? Peraí, né? Vai... É lógico que você quer fazê-lo, mas você tem que tomar cuidado com isso, né? Ou seja, então, e você se higienize, de repente, sabe? Hoje o pessoal brinca, né, de tirar a roupa na área de serviço ou no hall de serviços para entrar em casa, ou seja, isso é uma coisa que você... não que tivesse que fazer sempre nesse sentido extremo, mas, pô, deixa o sapato fora, né? São coisas que a gente tá repensando e eu acho que daqui para frente vai ser mantido, né? Você não vai entrar de sapatão sujo em casa e ficar zanzando, né? Então, é interessante. Realmente essa mudança de comportamento, eu acho que isso é muito positivo para todo mundo, né? A gente já está tirando a roupa em casa, não tem jeito, né? Tira na entrada e vai. O que eu referi ali também, só para colocar um ponto aqui, quando eu estava me referindo aos ambientes que estão fechados, né? Como a gente sempre teve essa preocupação de saúde, isso na in-service, todos os nossos processos eles estão dentro de critérios de higienização, com padrões filtro EPA em aspiradores, etc. Então a gente teve a gente começou a treinar a equipe em fevereiro em relação ao Covid. Então, quando houve esse lockdown, os clientes se sentiram muito bem protegidos, e aqueles que fecharam, a reabertura vai acontecer de uma forma. Mas realmente tem sites que estão operando, estão funcionando. Então, nesses, a manutenção e as ações, elas são constantes, né? E os condomínios, os prédios, eles não fecharam, eles estão com uma carga, às vezes, um pouco reduzida, mas é como o Rodrigo falou, as ações de impermeabilização de piso, etc., outras coisas que são mais pontuais até, está se aproveitando o momento para fazer a reinauguração. Bem colocado, Rodrigo. Obrigado. Muito bem, e eu queria que vocês agora deixassem uma mensagem, né? Eu acho que todo mundo aprendeu muito, a gente está aprendendo muito, a gente observa aí muitos profissionais que atuam em facilities, né? Na verdade, aí do outro lado, os contratantes também correndo muito, né? As empresas começaram a perceber o valor da atividade dentro das organizações, e eu sempre falo que isso é possível porque tem uma integração muito grande, né? Entre esse contratante, o facility que está dentro da casa todos os dias, e vocês são os prestadores de serviços que também estão lá.
Então, eu sempre falo que não há uma gestão boa de gerenciamento de facilidades se a gente não tem integração aí desse contratante e o prestador de serviços, né? E o que vocês acreditam que daqui para frente, quer dizer, vai mudar, vai melhorar ainda mais essa relação? Exatamente porque a gente começou a gente já vê valor há muito tempo, que a gente briga pelo mercado de serviço aí faz muito tempo, né? Nós aqui, a gente já somos veteranos nisso, mas nem todos os mercados ainda tinham percebido o valor da importância do terceiro, da prestação de serviço, do compromisso, e a gente observou agora que principalmente a prestação de serviço, ela se compromissou ainda mais com os clientes, né? Vocês acreditam que a partir dessa experiência que a gente está tendo agora, os contratos serão de maior longo prazo daqui para frente? Eu acho que a gente teve a oportunidade de provar que a gente estava presente no cliente, que a gente estava ali prestando um bom serviço. Vocês acham que a gente vai ter um mercado diferente de contratação de serviços daqui por diante? Vai lá, Paulo, por favor. Tá bom, então vamos lá. Rodrigo me dando a vez. Então, assim, a questão do respeito e dessa parceria, a gente sempre buscou, e os clientes, eu sempre vi nisso uma relação muito positiva. Claro, de cliente, fornecedor, mas de uma forma muito positiva, buscando o melhor para eles. Sim. E que a empresa pudesse atender, né? Então, a gente já teve aí uma crise que mudou muito o mercado, que foi na época de 2015. Agora a gente não tem mais uma mudança, é um reset do mercado. Mas eu acho que sim, o mercado muda, o olhar muda, principalmente na área de limpeza. Acho que essa questão, ela por muito tempo ficou embaixo da mesa, dentro de uma gaveta, né? E a limpeza, a higiene pessoal e a limpeza do ambiente, ela tem um impacto muito forte na qualidade desse ambiente, na saúde ocupacional, na saúde das pessoas que estão lá dentro. Então, isso acho que é um patamar que mudou e que não volta mais para baixo. A gente vai viver agora com isso, porque Covid vai embora, mas a memória fica um pouco, ela também não é tão longa, mas a gente precisa estar sempre se preservando e se precavendo com relação a essas questões. Muito bem. Rodrigo? Só complementando, acho que o que o Paulo falou, sim, a relação acho que melhora, né? Ou seja, muda para melhor, né? Mas um ponto muito importante, que eu acho que é fundamental, é que além da percepção do cliente mudar, quando eu digo cliente, eu digo o interlocutor, que na sua maioria são pessoas qualificadas para isso, que fazem a gestão do dia a dia, muda a percepção do usuário agora, né? Então, o usuário, ao ver um integrante da equipe de limpeza, de manutenção, da equipe de restaurante, da equipe de logística, ou seja, qualquer prestador que ali estiver, né? O pessoal, o motoboy e tal, vai ser visto de forma diferente, entendeu? Vai ser visto como um agente ali que está no sentido, vamos dizer, real da prestação de serviço, né, com espírito de servir, mas normalmente isso já acontecia do nosso lado, prestador, mas às vezes não era algo bidirecional, entendeu? Eu acho que então a percepção do usuário muda para melhor, positivamente, em reconhecer, né, em valorizar esse serviço que está ali assessorando, fazendo com que tudo funcione para que ele possa desenvolver a atividade dele, entendeu? Muito bem, e qual seria a mensagem que vocês teriam aí para os nossos internautas, em sua maioria são contratantes de serviços? Eu só queria pontuar aqui que eu fico muito feliz com este momento, porque acho que a terceirização ela ganhou um valor, subiu um degrau a mais. Eu espero, na verdade, que os contratos, a partir de agora, assim, não se tenha tanta renegociação, todo ano troca contrato, troca fornecedor, né, e que tenha tido realmente aí um amadurecimento do mercado com relação a isso, né, referente à prestação de serviço qualificada, como a gente já tem aí, de muitos prestadores no setor como um todo, e que seja realmente uma relação aí de longo prazo, né, e não que sejam relações que fiquem a todo momento trocando contratos, né, que a gente vê muito isso. E que as pessoas também percebam que toda essa troca de contrato, ela também custa, né? Ela custa para a empresa que presta o serviço, que tem que estar lá atendendo, fazendo 500 bids, ela também custa para a empresa que é contratante, porque ela tem uma pessoa que está perdendo bastante tempo fazendo tudo isso, né? E que essa relação ela seja uma relação mais de longo prazo mesmo, né? Pelo menos eu espero que esse legado fique,
Eu acho que o Covid, se trouxe alguma coisa boa, ela trouxe isso, que é, sabe, a valorização da prestação de serviços no mercado brasileiro. Isso eu queria pontuar, e agora fica à vontade aí para vocês deixarem uma mensagem para os nossos internautas. Vamos lá, Paulo. Ok. Léa, parabéns pelo teu programa. Obrigada. Uma homenagem aqui a todos aqueles profissionais que estão envolvidos na linha de frente, principalmente em hospitais, da área de limpeza. A gente não pode deixar de render aqui essa homenagem, e aos facilities em geral. E que esse mercado volte de forma rápida para que a gente possa apoiá-los em tudo que é necessário para a higiene do ambiente, para a higiene pessoal, o que pudermos ser. Sem dúvida, agora o mercado muda, ele fica mais maduro, mais crítico, e estamos preparados para... Temos já, o Brasil tem um mercado maduro, empresas maduras aí para estar atendendo, e sem dúvida vai estar agindo de forma perfeita. Muito bem. Rodrigo? Bom, só um ponto que você comentou, né, só voltando, né, nesse ponto que você falou dos contratos de longo prazo, eu acho que essa combinação Covid e reforma trabalhista vão fazer com que as pessoas, as empresas, repensem muita coisa na forma de contratar, e de repente elas abram as empresas, né, no sentido de terceirizar as atividades e profissionalizar, perdão, a gestão de serviços, né, e isso vai trazer mercado para todos os proponentes, né, ou seja, para todas as empresas. Eu acho que faltam empresas aí, se o mercado de fato abrir, né, se a gente pensar em manutenção, né, as indústrias, na sua maioria, eu diria que 80% ainda fazem autogestão da sua manutenção, então tem um mercado enorme para isso, você entendeu? Então isso vai trazer uma profissionalização maior e vai elevar o mercado, o nível do mercado, então isso é um fator positivo. Lógico que o Covid, o momento é dificílimo, né, ou seja, para todo mundo, então está todo mundo repensando muita coisa, muita forma de trabalhar, essas questões todas que a gente já vem escutando as pessoas, mesmo nos outros FM Talks, falando de forma bem positiva, né. Meu agradecimento aqui vai primeiro ao meu time, né, que em nenhum momento titubeou, né, em prestar o serviço e estar nos sites e fazer aquilo que a gente se comprometeu com os clientes. Então, primeiro, meu muito obrigado. Segundo, aos clientes em geral, né, ou seja, como eu comentei, há um bom senso na grande maioria das pessoas, né, ou seja, para com a saúde dos colaboradores em geral, sejam dos tomadores, né, sejam dos prestadores. Né, e aí aqui eu falo em nome de todas as empresas, né, e agradecer também a alguns fornecedores, porque nesse momento não tem sido fácil, né, tudo imediatista, tudo, às vezes o cara está fechado, não está funcionando, e está atendendo a gente, está fornecendo, né, então é um momento difícil, de reflexão, mas tenho certeza que todos sairemos fortalecidos desse momento, ok? Muito obrigado, Léa, ao teu time, ao Carinho, ao Paulo, por participar conosco aqui, e estou à disposição sempre que precisarem. Muito bem. Paulo, também, olha, agradeço muito, fiquem em paz, fiquem com Deus, foi uma alegria tê-los aqui, espero que a gente se encontre em breve aí numa situação muito mais confortável, porque eu também estou morrendo de vontade de sair de 4 paredes. Legal, tá bom? né? Um abraço grande, fiquem